Neste mês nós tivemos mais um crime em condomínios. Um síndico matou uma corretora e eu queria explicar para vocês o quanto que isso pode estar acontecendo no seu condomínio também. Quando você começa a notar que existem algumas pequenas falhas de administração, eu entendo que o síndico não é o responsável pelos crimes, tá? Não esse caso do assassinato lá, mas no seu condomínio, o síndico tem como atuar dentro de um condomínio para conter a violência. Eu acho que em 2026 a gente vai enfrentar ainda muito problema, muita crise, muita tensão por conta de eleição. E isso vai trazer um certo nervosismo geral e as pessoas vão trazer isso para dentro de casa e para dentro do seu condomínio. E como que você consegue entender isso? Eu não vou fazer aquela abordagem tradicional falando de ser bonzinho ou não. Eu quero colocar claramente a seguinte questão. Se no seu condomínio não existe planejamento, organização, direção e controle, o síndico está falhando na administração. E isso inclui provocar tensão dentro dos condôminos. Quer dizer, as pessoas ficam nervosas quando vão para um lugar onde elas moram e o ambiente não está bem cuidado e coisas do tipo. Eu vou aprofundar em cada uma dessas visões e vou começar falando dos 5 Cs, que são as maiores reclamações que acontecem dentro do condomínio. Vamos começar pelo cachorro. As maiores reclamações, a maior quantidade de reclamações que acontecem em condomínios são sobre os animais, pets. Mas agora, o porquê que o síndico pode atuar nisso e diminuir o grau de conflitos e tensões dentro do condomínio? Ele pode atuar fazendo regras. E o primeiro sinal, então, que o seu condomínio pode estar sendo ameaçado por violência no futuro é se atualmente pequenos problemas como esse, a reclamação sobre o cachorro, não está sendo resolvida pelo síndico. Veja bem, o condomínio tem que ter regras. Onde o cachorro pode sair, se ele pode sair, por exemplo, fora da área do condomínio, se ele vai sair com coleira ou não, se dentro do condomínio você pode usar qualquer elevador, num condomínio horizontal de casa, se ele pode ficar solto, tá certo? Se não existe a regra, isso incomoda alguém, você criou ali uma tensão. E a tensão entre pessoas do condomínio às vezes não acontece de uma maneira clara, porque você não tem aquele convívio diário com o seu vizinho. Então você fica com aquela bronca do vizinho, passa algum tempo, você vai encontrar de novo com ele e você já vai ainda estar remoendo aquela última lembrança que você teve dele. E ele já nem lembra mais do porquê aconteceu aquele problema, que foi por causa do cachorrinho dele ter ido lá te incomodar na sua garagem. Então, esse tipo de problema é algo que o síndico precisa realmente atuar. O segundo problema que nós vamos tratar agora é praticamente inevitável, que são as crianças. Com as reclamações de crianças, a coisa normalmente acontece porque crianças são crianças. Eu fui criança, tá? E eu já rabisquei parede, já aprontei arte, já joguei bombinha onde não devia. Quer dizer, todas as coisas que as crianças fazem, andar de skate, atrapalhando. No meu carro mesmo, no meu condomínio, uma vez uma criança desembestou de bicicleta, acertou meu carro. Percebe? Ela bateu no meu carro na hora que eu estava passando. Eu estava passando a menos de 20 por hora. Quer dizer, estava passando a 10, 15 km por hora, que é a ordem no meu condomínio é 20 km. E ela me acertou. Quer dizer, criança é criança, vai sempre fazer arte. Agora, o que acontece? Vamos pensar no seguinte. O condomínio, ele é um lugar para você criar crianças ou para morar? Né? Então, se você tem no seu condomínio uma área comum, eu vou até, estou mostrando aqui no canto do vídeo, uma situação em que um carro passou com a roda em cima da cabeça de uma criança que estava brincando no estacionamento do condomínio. E essa é uma situação que você pensa assim, a criança não se machucou, na verdade só levou um susto porque a caçamba de trás desse carro aí é levinha, né? Se fosse na frente talvez fosse um pouco mais complicado. Mas em tese ela foi atropelada. De quem é a culpa desse problema? O síndico é culpado? Sim, o síndico é culpado de não ter multado as crianças, aliás, os pais, né? Por deixar as suas crianças brincando no lugar que não é permitido brincar crianças. Se você não tem condições de ter no seu condomínio áreas restritas para as crianças, ou seja, brinquedotecas, áreas de brinquedo, você deve considerar o seguinte, que você não pode obrigar a criança a não ir. Quem tem que tomar conta são os pais. E se os pais não proíbem, o síndico tem a obrigação sim de advertir e multar por não estar cumprindo o regulamento.
Aí você vai me falar assim, mas não dá para prender criança dentro do apartamento. Exatamente, então por favor, apartamento talvez não seja a sua melhor opção, tá? Porque você pode ter problemas, tá? Nós temos muitos casos de crianças em apartamentos com acidentes muito graves. E quando acontece, por exemplo, uma situação em que um adulto começa a fotografar as crianças e principalmente as meninas dentro de um condomínio, o que você deve fazer? Essa é uma situação que provavelmente vai gerar em algum momento no futuro uma situação de desconforto, talvez até uma violência, talvez até um abuso. E por conta disso o síndico tem que atuar. Mas como ele vai atuar? Primeiro, sempre da maneira que eu prego em todos os meus vídeos, tá aí no meu curso, de que ele tem que mandar uma carta de orientação para aquela pessoa ou para a unidade que está fazendo esse tipo de coisa. Recomendar que as mães incomodadas, em vez de ficar só reclamando para o síndico, como isso já é um crime, façam um boletim de ocorrência, tá certo? E aguardar até que alguma coisa mais aconteça adiante, tá certo? Porque o síndico não é um conciliador, ele não pode ser uma pessoa que tem obrigação de sair conciliando brigas, tá? Ele tem que cumprir o regulamento, que é o regimento interno, e a convenção e a lei. E em nenhum momento coloca ele como conciliador, ele não é a profissão dele. E o próximo problema que eu vou falar, que gera bastante reclamação, são problemas de encanamento. Problemas de encanamento no condomínio, principalmente as torres, os edifícios construídos com menos qualidade na construção dele, são os que mais causam problemas depois com o síndico. Porque o que acontece? Você tem lá a situação em que muitos banheiros, o encanamento que fica abaixo do banheiro, que é ralos e coisas do tipo, eles passam, na verdade, no teto do banheiro no andar de baixo, que é coberto só com gesso. O que acontece então? Qualquer problema que dê no andar de cima vai gerar um vazamento no andar de baixo. Isso gera uma tensão entre moradores. E o síndico deve atuar nessa hora. Existe também aquela questão da prumada. De repente você tem na lateral do prédio um cano que passa, que acaba vazando dentro de uma unidade. Muitos casos eu tenho visto em que ocorre o vazamento e até enchente dentro do apartamento, destruição de tudo. E depois você vê as pessoas reclamando por que ele gastou tanto dinheiro com aquela unidade. Veja bem, a função do síndico é trazer bem-estar para todos, tá? A um baixo custo. Agora, uma situação em que houve uma destruição do apartamento da pessoa é considerado uma emergência. Ele tem que resolver logo. Se ele tem seguro e consegue acionar esse seguro, tudo bem. Agora, ele tem que sair imediatamente atrás de resolver o problema. Não importa a maneira que ele faça isso. Então os canos, na verdade, eles devem ser entendidos assim. Quando tem uma reclamação, o síndico deve resolver antes que se transforme num problema maior, tá? Então uma falta de organização dele com relação às reclamações e com relação aos planejamentos que ele tenha feito sobre manutenções preventivas, pode ser uma maneira de diminuir a tensão dentro do condomínio. E o próximo item que nós vamos ver, que gera muita reclamação também, são os carros. E isso começa desde carros que não cabem nas vagas. Isso é um problema muito sério nos condomínios, principalmente quando são edifícios, tem a garagem no subsolo. E o que acontece? A pessoa vai para aquele condomínio e acha que o condomínio tem a obrigação de guardar o caminhão dele dentro da vaga. E aí não cabe dentro da vaga e ele começa a brigar com todo mundo que não tem que reclamar com ele porque o carro dele é grande. Senhores, não. A vaga é delimitada, tem aquela área. Se você quer ter um carro maior, arranja outro estacionamento. Porque aqui dentro do condomínio o síndico tem que colocar. Nós temos regras, tá certo? E, por exemplo, num outro condomínio, a vaga do casal idoso ficava no final do corredor. E à direita ficavam as vagas. E um daqueles moradores decidiu aprovar em assembleia, porque era um condomínio pequeno, que o corredor ia ser usado como vaga. E aquela unidade lá do fundo, que é do casal de idosos, não pôde fazer nada, porque ele se sentiu prejudicado, mas ele foi vencido na votação. Então o caminho da rua até a vaga dele, ele tinha que pegar e pedir
a gentileza daquele vizinho retirar o carro dele para ele poder entrar. Quer dizer, isso é um abuso, tá certo? Não pode. Quer dizer, ele vai precisar entrar na justiça. Eu estou acompanhando esse caso ainda, mas eu acredito que ele deve entrar na justiça, até porque é um casal de idosos. O homem, ele tem dificuldade de locomoção, é cadeirante, tá? Isso é uma coisa que me afetou muito, né? E porque justamente eles que precisam sair à noite correndo, às vezes para ir num pronto-socorro, como já aconteceu, teve que pedir para a vizinha, porque o vizinho não atendia para tirar o carro, teve que pedir a vizinha levá-los correndo para o hospital. Quer dizer, é uma situação de quase assassinato, né? Não há muito o que se fazer, mas o que é importante? Que de condomínio deve ter as suas regras muito claras e qualquer problema o síndico tem que fazer cumprir a convenção. Simplesmente isso. E um outro detalhe, né? Dentro do condomínio as leis de trânsito valem. Então, se você estaciona num lugar proibido, não há dúvida que o síndico tem todo o direito de pegar e multar, tá? Ele não vai chamar o serviço de trânsito para multar dentro do condomínio porque é uma área particular. Mas as leis de trânsito valem lá dentro. Se ele estacionou no lugar, por exemplo, na saída do carro do vizinho, tá certo? O vizinho reclamou do síndico, o síndico tem que advertir. Esse é um exemplo, né? Agora, o que eu quero que vocês compreendam é que a atitude do síndico pode fazer toda a diferença. E agora vamos para o próximo item que causa muita discussão, que é o calote. Talvez, de todos os problemas dentro do condomínio, a inadimplência é uma coisa que vai aumentar muito agora em 2026, e o síndico deve tomar o máximo de cuidado para não cair na armadilha de divulgar nome de devedor. Ele pode divulgar nos demonstrativos, para quem for atrás, a unidade, mas não o nome. E não deve fazer nenhum tipo de tratamento diferenciado com relação ao devedor. Mas o que eu tenho visto em alguns casos é que os vizinhos começam a falar coisas do tipo: existe aqui um quarto dos condôminos que não paga e faz com que a gente pague mais para cobrir a falta de pagamento deles, e o gasto deles fica no nosso bolso. Isso é verdade, tá? Quando o condomínio começa a ter muita inadimplência, muita gente devendo, quem está pagando vai se sentir injustiçado e isso vai causar uma crise no condomínio. Eu até recomendo que a partir de um determinado percentual, digamos, se a inadimplência passou de 10%, depende muito do condomínio também, né? Mas eu vou, como regra geral, 10%, passou de 10%, vá atrás de uma garantidora, porque compensa você pagar uma taxa lá de 3, 4% ao mês e eles garantirem o recebimento, e o devedor deixa de ficar devendo para o condomínio, fica devendo para a garantidora, e o condomínio fica com dinheiro todo mês. Você consegue baixar o preço da unidade, a cota mensal, simplesmente pagando uma taxa para alguém, garantir que aquele dinheiro vai entrar no condomínio. Esse é o processo. Quer dizer, mas tudo isso depende do condomínio ser muito bem administrado. Eu tenho aqui 4 livros que eu estou passando. Um é o Planejamento, que vale a pena você conhecer. Ele é vendido na Hotmart, tá? Tem os links aqui embaixo. Você compra ele como um curso, onde tem lá minha palestra, e a partir daí você já começa a ter o conhecimento necessário para você fazer o planejamento do condomínio. Você, como condômino, você pode participar da previsão orçamentária, planejamento de obras, é importante isso. O segundo livro é o de organização. A organização do condomínio não é só fazer ela funcionar, mas é fazê-la funcionar bem. Não adianta o condomínio aparentar que está bonito, ele tem que funcionar bacaninha, não pode ter motivos para crises e conflitos. O outro livro que eu tenho é o de controle. Quais itens precisam ser controlados? Afinal de contas, um excesso de controle no condomínio gera mais tensão ou menos? Eu entendo que o controle deve ser em cima do que realmente importa. E por último, mas não menos importante, o transparência. Esse volume de transparência eu acho que é um belo começo para quem está buscando ter as contas claras no condomínio. Inscreva-se aqui no canal e eu vejo você no próximo vídeo.